Os vasos da face. As principais artérias da cabeça e pescoço. São as duas artérias comuns, que se dividem em dois ramos: as artérias caróticas externas, que fornecem o suporte vascular para a área externa do crânio, e as internas, que vascularizam as porções internas da cavidade craniana e órbita. Na comum, a direita começa na bifurcação do trânquio branquiocefálico. A esquerda surge da parte mais alta da crosta da aorta. Na parte inferior do pescoço, as duas artérias são separadas por um espaço estreito que contém a traqueia. E na parte superior do pescoço, a glândula tireoide, a faringe e a laringe, que avançam entre os dois vasos. Na externa, se originam duas caróticas comuns, que emergem do arco aórtico e das artérias branquiocefálicas. Na interna, a parte anterior do cérebro fornece os seus olhos, apêndice e enviam ramos à testa e nariz, e pode ser dividido em 4 porções: cervical, petrosa, cavernosa e cerebral. Na artéria vertebral, surge da parte superior e posterior da primeira porção do vaso. Está rodeada por um plexo de fibras nervosas derivadas do glândula cervical inferior e ascendem por meio dos forames nos processos transversais das 6 vértebras cervicais superiores. No tronco tireocervical, é um ramo muito importante, já que ele é responsável por fornecer sangue fresco para as glândulas tireoides, os músculos laterais da região superior do pescoço, o levantador da escápula, o trapézio e o esternocleidomastoideo. Estrutura da cavidade oral. Ela é compreendida pelos dentes, gengiva, língua, palato e a região das tonsilas palatinas. Ela é também o local onde o alimento é ingerido e preparado para digestão no estômago e no intestino delgado. O alimento é mastigado pelos dentes e a saliva, que é proveniente das glândulas salivares, e ela facilita a formação de um bolo macio. Além disso, a deglutição é iniciada voluntariamente na cavidade oral. Nessa fase, o bolo é empurrado da cavidade oral para a faringe, onde ocorre a fase involuntária ou automática da deglutição. Nos lábios, eles são pequenas pregas musculofibrosas móveis que contêm o músculo orbiculador da boca, vasos e nervos dos lábios superiores e inferiores. Eles são cobertos externamente por pele e internamente por uma túnica mucosa. Eles atuam como válvulas, um tipo de válvulas da rima da boca, contendo o esfinge, que é o músculo orbiculador da boca, que controla tanto a entrada quanto a saída da boca e dos sistemas respiratórios e digestórios. Os lábios são ainda usados para prender o alimento, sugar líquidos e manter o alimento fora do vestíbulo da boca. Já os lábios frênulos são pregas de margem livre de uma túnica mucosa na linha mediana, que se estendem desde a gengiva vestibular até a túnica mucosa dos lábios superiores e inferiores. Já sua função seria limitar esses movimentos, promovendo assim a estabilização da linha média do lábio. Eles também têm um formato de um tipo de lâmina de faca. Eles são inseridos de um lado à superfície interna do lábio e do outro na gengiva, na linha média do maxilar, que seria entre os incisivos centrais. Ele ainda é responsável por restringir o movimento dos lábios, tendo uma estética meio desfavorável, já que ele afeta a pronúncia correta, e sendo a sua função maior nos recém-nascidos, já que ele auxilia na sucção no trabalho da sucção do músculo orbicular da boca. A vascularização dos lábios é a presença de artérias superiores e inferiores e os ramos arteriais faciais. Sendo os pulsos dessas artérias podem ser palpáveis segurando os lábios superiores ou os inferiores entre os 2 primeiros dedos. E, além disso, o lábio superior é irrigado por ramos labiais superiores das artérias faciais e intraorbitrais.
infraorbitais, já que o inferior é vascularizado por ramos labiais inferiores e vascularizados por ramos labiais e inferiores das artérias faciais e mental, como se pode ver na imagem abaixo. Já na inervação dos lábios superiores, é suprimido pelos ramos labiais superiores dos nervos infraorbitais e inferiores pelos ramos labiais inferiores do nervo mental, como mostra nessa segunda imagem. No lábio superior e nas partes laterais do lábio inferior, seguem para os linfonodos submandibulares, que é na parte medial do lábio inferior, para os linfonodos submentuais, que é tá mostrando essa primeira imagem na parte de baixo. Já nas bochechas, os dentes. Eles apresentam funções de cortar, reduzir e misturar os alimentos à saliva durante a mastigação. Participa da articulação, sendo os dentes inseridos nos alvéolos dentais. Eles são identificados como dedículo, que é o primário, ou permanente, o secundário. Os tipos de dente são identificados como incisivo para corte, canino rasgar, premolar amassar e molar estritular. De acordo com a imagem do lado direito, a face vestibular de cada dente apresenta-se voltada externamente e a face lingual voltada internamente, e a face mesial de um dente voltada na direção ao palato mediano, na parte facial do crânio. Em relação à inervação, os ramos dos dentes dos nervos alveolares superiores e inferiores dão origem ao plexo dentais, que superem os dentes maxilares e mandibulares. Em relação ao palato, ele tem uma forma de um teto curvo da boca. Ele separa a cavidade oral da nasal. Apresenta um palato duro, que apresenta um esqueleto ósseo, e é também o local onde a língua meio que repousa, por assim dizer. Já o palato mole não apresenta esqueleto ósseo, ele é a parte móvel do palato e na sua parte póstero inferior apresenta a margem livre curva, da qual ele prende a úvula. A língua, ela é um órgão muscular móvel recoberto por uma túnica mucosa, sendo uma parte da língua na cavidade oral e a outra na parte oral da faringe. Suas principais funções são de articulação durante a fala e a compreensão do alimento. Ela é dividida em raiz, corpo e ápice, como se pode ver na imagem. Raiz é a parte posterior fixa, e o corpo corresponde a 2/3 anteriores entre a raiz e o ápice. O ápice é meio que a ponta da língua, é a extremidade dada anterior do corpo, e além disso, a língua apresenta uma textura meio áspera, por causa de suas papilas, as folhadas, circunvaladas, filiforme e fungiforme, que estão presentes em todas as imagens, mas você pode ver muito bem nessa última. Já os músculos da língua, eles apresentam dois tipos, os extrínsecos e intrínsecos, sendo ele 8 no total, 4 intrínsecos e 5 extrínsecos. Os extrínsecos, eles modificam a posição da língua, perdão. Eles são os músculos gênio grosso, hipogrosso, estilo grosso e pátola grosso, que se originam fora da língua, mas que se fixam nela. Já os intrínsecos, que modificam o formato da língua, são os longitudinais, superiores e inferiores, os transversos, verticais,